Olá, aqui é o professor José Campos, passando para explicar um pouco melhor a sua atividade MapaSub. Espero que poucas pessoas necessitem fazer essa atividade, mas a gente sabe que alguns probleminhas no meio do caminho acontecem e a realização da atividade é necessária para obter a nota para aprovação. Então, vamos lá para a nossa atividade. Aqui a gente tem alguns textos importantes, né? Problematização, significação, experimentação, reflexão. Então lê com bastante atenção isso aí que vai te ajudar na hora da resolução da atividade. E aqui a gente vem para a atividade em si, né? Renata possui uma indústria moveleira que se encontra em expansão. Entretanto, o seu processo produtivo não está conseguindo acompanhar a demanda que a empresa possui. Diante disso, Renata necessita adquirir um galpão para ampliar sua fábrica. Após uma série de pesquisas, Renata decidiu realizar o financiamento de um galpão por meio de uma linha de crédito ofertada pela instituição financeira Credicerto. O financiamento ocorrerá nas seguintes condições: valor do galpão R$200 mil, a entrada R$80 mil, prazo do pagamento 5 meses, taxa efetiva de juros 0,5% ao mês. Após algumas análises, Renata decidiu que irá realizar o financiamento por meio do sistema de amortização constante, a famosa tabela SAC. Com base na situação hipotética e tendo em vista os conhecimentos adquiridos na disciplina, a proposta para a nossa atividade MapaSub é que você construa a tabela SAC realizada nesse financiamento aqui. E caso você fosse realizar o financiamento, qual tabela escolheria? SAC ou Price? Justifique a sua resposta. Então, você vai ter que basicamente construir a tabela SAC desse financiamento feito por Renata. Para ajudar na compreensão, vou fazer uma atividade parecida, mas com valores diferentes. Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho um exemplo, né? O valor do imóvel R$150 mil nesse meu exemplo. Vou dar uma entrada de R$30 mil, a taxa de juros de 1% ao mês e o prazo do financiamento 3 prestações mensais aqui para o nosso exemplo. Então, o que já é bom entender aqui, o imóvel custa R$150 mil, só que eu vou dar de entrada 30 mil. Então, o valor que eu vou financiar é o valor do imóvel menos o valor da entrada, 150 menos 30. Ou seja, nesse meu exemplo, será financiado o valor de R$120 mil, porque o imóvel é 150, mas eu dei 30 de sinal, 30 de entrada, só vou financiar 120. A partir daí, vamos construir a nossa tabela SAC. Então aqui eu construí minha tabela com período, juros, amortização, prestação e saldo, tá? A taxa foi de 1% no meu exemplo, foram 3 prestações, então prestação 0, 1, 2, 3. No período 0 não tem juros, não tem amortização, não tem prestação, mas eu devo R$120 mil. Lembrando que o imóvel era 150, dei 30 de entrada, ficou 120 para ser financiado. Vou financiar R$120 mil. Na tabela SAC, a amortização é constante, ou seja, é igual ao longo de todo o período. E como eu acho a amortização? Para achar a amortização é fácil. Basta eu dividir o saldo devedor, 120, pela quantidade de prestações. Aqui no meu caso foram 3 prestações. Então, 120 mil dividido por 3, a amortização 40 mil ao longo de todos os meses aqui. 40 mil. Maravilha. Aqui agora vamos lá calcular os juros. Como é que eu faço? No momento 0 eu devo 120 mil, passou um mês, eu vou pagar 1% de juros sobre o valor que eu devo, sobre os 120 mil. Então quanto é que eu tenho de juros? 120 mil vezes 1%. Tá ali, vezes 1%, que dá R$1.200. Logo, quanto é minha prestação? Os juros mais a amortização. Minha prestação vai ser 40 mil da amortização mais 1.200 dos juros. 41.200. Beleza. Ao final do primeiro ano, quanto é que eu vou estar devendo? Sendo que eu devia 120 mil e amortizei e paguei da dívida 40. Vou dever 120 mil que eu devia, menos o 40 que eu amortizei, vou dever apenas R$80 mil. Vai passar mais um ano, a gente vai para o ano 2, e eu vou pagar 1% de juros sobre o valor que eu devo. Agora eu só devo 80 mil, vou pagar 1% sobre 80 mil. Ou seja, 80 mil vezes 1% vai me dar R$800. Qual é o valor da minha prestação? Os 40 mil da amortização mais os 800 dos juros. 40.800 é o valor da minha prestação. Logo, meu saldo devedor ao final do período 2 será 80 mil que eu devia, menos 40 mil que eu amortizei. Vou dever apenas 40 mil. Vai passar mais um mês e eu vou pagar 1% de juros
vezes o valor que eu devo, vezes 40 mil, que é o que eu devo. Então, vou pagar de juros R$ 400. Logo, a minha prestação vai ser os 40 mil da amortização, mais os 400 dos juros, 40.400. Vai passar aqui o final do terceiro mês, eu devia 40 mil, paguei 40 mil de amortização, não devo nada, minha planilha aí está zerada. Então está aqui o exemplo de como você vai construir a sua tabela saque. Lá no seu são 5 prestações, né? Então você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, mas o princípio é o mesmo e é assim que a gente constrói a tabela saque. Você já sabe como fazer a tabela saque, vai construir, então conseguirá responder a sua questão 1. Já na questão 2, caso você fosse realizar o financiamento, qual tabela escolheria? A saque ou a price? Justifique a sua resposta. Para você responder isso, você tem que entender a diferença entre essas duas tabelas, né? Qual é a diferença existente entre elas. Para conseguir responder ainda melhor, você pode também, se quiser, construir a tabela price e comparar. Mas aí fica a seu critério e você vai ter que justificar. Eu escolho a tabela saque por isso, isso e isso, ou escolheria a tabela price por isso, isso e isso. Tem que entender as diferenças entre elas para conseguir fazer essa justificativa. Feito isso, feita a questão 1 e feita a questão 2, você vai enviar a atividade, né? E aí, acesse a sala do café, o link com o tutorial para ajudar nesse processo de criação e desenvolvimento. Realize uma cuidadosa correção ortográfica em seu texto, copie o template, modelo padrão de atividade, disponível no material da disciplina. Anexe o arquivo na atividade, clicando sobre o botão Selecionar arquivo. Após anexar o trabalho, certifique-se de que se trata do arquivo correto. Clique no botão Responder e posteriormente em Finalizar o questionário. Após finalizar o questionário, não será possível reenviar a atividade ou realizar qualquer modificação no arquivo enviado. Agora é com você e bom estudo. Tendo qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor mediador, que ele vai te dar todo o suporte necessário para você conseguir realizar a questão e enviá-la corretamente para obter a nota de aprovação. Por esse vídeo é isso, grande abraço e nos vemos ao longo da vida.